jovem de Diamantina, a orquestra executa agora o hino do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Convidamos o juiz da comarca de Manhuaçu, Vinícius Dias Paz Ristori, a coordenadora da Comissão dos 300 anos do Cerro, ex-secretária de Estado da Casa Civil de Minas Gerais, doutora Maria Tchely Simões, e um cumprimento especial aos integrantes da Comissão dos 300 anos do Cerro. Senhoras e senhores desembargadores, juízes de direito, membros dos poderes executivo e legislativo, do Ministério Público, Defensoria Pública, senhores advogados, autoridades civis. Assim, nada mais justo que essa secular comarca possa contar doravante como nova estrutura para atender ainda melhor os seus cidadãos. Agora vamos ouvir a senhora Maria Isis Miranda, antiga proprietária do terreno onde está construído o novo fórum da comarca do Cerro. Senhora Maria Isis Miranda, por favor, senhora. Parece coincidência, mas a minha fé me diz que foram as tramas do destino, organizadas pela providência divina, que estabeleceram aqui uma nova missão, a de promover a lei e a ordem, com a espada imparcial da justiça, representada pelo Fórum da cidade do Cerro. A Câmara Municipal do Cerro presta homenagem de reconhecimento ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, com a outorga do título de cidadão honorário pelos relevantes serviços prestados ao município do Cerro. A Câmara Municipal de Cerro está o agraciando com o título de cidadão honorário. Para receber o título de cidadão honorário do Cerro, convidamos o homenageado presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes. O texto da placa entregue: o povo do município de Cerro, Estado de Minas Gerais, por suas autoridades constituídas e em cumprimento do disposto no Decreto Legislativo número 001 de 2022 da Câmara Municipal, no dia 5 de maio de 2022, concede ao desembargador Gilson Soares Lemes o título de cidadão honorário do Cerro, por relevantes serviços prestados ao município. É com grande prazer que hoje entregamos à sociedade o site comemorativo dos 300 anos da comarca do Cerro. Iniciativa que nasceu na comissão presidida pelo desembargador Armando Freire e que foi abraçada pela segunda vice-presidência, contando com todo o apoio da nossa equipe técnica. Ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na pessoa de seu ilustre presidente, desembargador Gilson Soares Lemes, o tributo especial da Casa de Caridade Santa Teresa, Cerro, Minas Gerais, pela ação solidária na travessia da causa da saúde e da vida em tempo de desafios em decorrência da pandemia de Covid-19. Diretoria, administração, corpo clínico e demais servidores da Casa de Caridade Santa Teresa, Cerro, antiga Vila do Príncipe, maio de 2022. Senhoras e senhores, a Santa Casa do Cerro também presta homenagem ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilson Soares Lemes. Convidamos agora o presidente da Santa Casa, senhor Delson de Miranda Tolentino, a fazer a entrega de uma placa ao presidente do Tribunal de Justiça. O cerimonial me autorizou a falar 2 palavras. Muito obrigado. Mas eu vou ousar falar outras palavras. A Santa Casa está preparando para comemorar 165 anos de fundação. Já estamos elaborando a documentação correspondente e vamos fazer, com certeza, um livro de memórias dessa entidade tão importante para a região. Duas curiosidades eu queria aproveitar para contar às senhores. Ela foi fundada em 1847 e em 1870, quem foi um dos membros da Irmandade
foi o senhor Dom Pedro II. Então, Sua Majestade assinou o livro de membro da Santa Casa do Cerro. Depois, em 1955, outra autoridade importante também passou a ser membro da Irmandade da Santa Casa, o nosso ex-presidente amado por todos, Juscelino Kubitschek. Então temos uma entidade que tem prestado relevantes serviços, não só ao Cerro, mas a toda a comunidade vizinha. Para você ter uma ideia, nós atendemos a 54 municípios regionais. E naquele momento de maior agonia, quando nós precisávamos de medicamentos, equipamentos de proteção ambiental, proteção individual, para salvar a vida de muitas pessoas da nossa região, nós recorremos ao Dr. Gilson Soares Lemes, que nos presenteou com uma verba de R$750 mil. Estou convencido, senhor desembargador, que essa verba ajudou a salvar muitas vidas. Portanto, termino a minha fala com aquilo que foi autorizado. Muito obrigado. Eu vou convidar para entregar a placa a nossa enfermeira-chefe, que foi responsável por todo atendimento na crise da pandemia, e o nosso vice-presidente Benildo Geraldo Mourão, 45 anos funcionário da casa. O texto da placa: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, Comarca do Cerro, inauguração das novas instalações do Fórum Ministro Edmundo Lins, desembargador Gilson Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador José Flávio de Almeida, primeiro vice-presidente, desembargador Tiago Pinto, segundo vice-presidente, desembargador Nilton Teixeira Carvalho, terceiro vice-presidente, desembargador Agostinho Gomes de Azevedo, corregedor-geral de Justiça, desembargador Edson Feital Leite, vice-corregedor-geral de Justiça, juíza de Direito Sofia Gorete Rocha Machado, diretora do Foro, Romeu Zema Neto, governador do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Célio Andrade Patrus, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Cerro, 27 de maio de 2022, essa placa de inauguração do novo Fórum da Comarca do Cerro. Agora, o descerramento da placa que dá o nome do ministro Pedro Augusto Carneiro Lessa ao edifício do Fórum. Por favor. Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, Comarca do Cerro. Este edifício recebe o nome do ministro Pedro Augusto Carneiro Lessa. Desembargador Gilson Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Desembargador José Flávio de Almeida, primeiro vice-presidente. Desembargador Tiago Pinto, segundo vice-presidente. Ministra a Suzete. Os componentes da mesa de honra se posicionarem para o descerramento e para uma fotografia oficial desse momento. Anderson Martins Ramos. Minhas senhoras, inicialmente, no que pese a princípio soar uma contradição, gostaria de deixar aqui consignada a presença de uma pessoa que se encontra ausente. A doutora Sofia Gorete Rocha Machado. A doutora Sofia Machado é juíza dessa comarca desde 9 de dezembro de 2019, tendo participado de formativa dos preparativos para que esse evento ocorresse. Inúmeras vezes conversamos sobre as obras desse prédio, já que, enquanto juiz de Diamantina, me encontrava na mesma situação dela, acompanhando uma obra, aguardando a conclusão para que lá fosse instalado o novo fórum. Entretanto, no início do mês, a pequena Luísa veio ao mundo
está na doutora Sofia, licença maternidade, o que lhe impediu, a muito contragosto, de estar aqui presente, pessoalmente. Convidamos para conduzir o ato da obliteração a subgerente de vendas, Silvia Aparecida de Farias, representando aqui o superintendente dos Correios em Minas Gerais. Por favor. Para a primeira obliteração, convidamos o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilson Soares Lemes. Para, não? Bateria. De outros ministros naturais do Cerro. Acontecimento. E a primeira homenageada com a medalha será a ministra Suzete Magalhães. Vai receber agora a medalha das mãos do presidente do Tribunal de Justiça e também do presidente da comissão organizadora dos 300 anos, desembargador Armando Freire. Esse magnífico prédio. E Sua Excelência, Aragáudio da Terra, é hoje cidadão honorário de Cerro Frio. Surgido em 1702, foi elevado de categoria em 1714 com o nome de Vila do Príncipe. Vivenciou ela, a Vila do Príncipe, no século XVIII, o ciclo do ouro, quando de suas entranhas brotou o metal precioso, que revolucionou o mundo e financiou a sua industrialização, tornando-se a Vila do Príncipe, elevada à categoria de cidade Colombo do Cerro em 1838, um polo centralizador e irradiador de cultura. Momento, a voz iluminada de Norberto Bobbio, um dos maiores pensadores do nosso tempo. Diz ele que somos aquilo que lembramos. Pois bem, volvo os olhos ao passado, às minhas origens. Vejo-me hoje tomada por profunda emoção na minha querida terra natal, na minha querida cidade do Cerro, onde nasci, estudei com as irmãs vicentinas do Colégio Nossa Senhora da Conceição, que ministravam, sabemos todos, um ensino de excelência. Naquela rua, num sobrado de portas e janelas azuis. Vivi felizes momentos de infância e juventude, e dos quais tenho até hoje as melhores lembranças. Vejo-me, ainda criança, seguindo para o grupo escolar João Nepomuceno Kubitschek, passando diante de um belo sobrado de janelas e sacadas azuis, onde naquela ocasião, o desembargador Gilson Lemes, funcionava o fórum local. E naquela ocasião, ainda criança, eu me encantava com a verve oratória dos advogados e da acusação no tribunal do júri. Do habeas corpus, a doutrina brasileira do habeas corpus tem em Pedro Lessa o seu grande construtor. As sementes do nosso mandado de segurança foram lançadas nos votos vencidos, vejam, como era alguém com a ideia à frente do seu tempo. As sementes do nosso mandado de segurança foram lançadas nos votos vencidos e nas opiniões isoladas de Pedro Lessa. Vamos ouvir o pronunciamento do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, embargador Gilson Soares Lemes. Eu gostaria de cumprimentar especialmente a mesa de honra, a nossa ministra Suzete Magalhães, filha da terra, que gentilmente aceitou o nosso convite para vir até a inauguração do fórum, a comemoração dos 300 anos da comarca do Cerro,
Uma alegria muito grande, ministra, recebê-la aqui na sua terra para esta festa, para essa inauguração. Fico muito honrado, agradecido e guardarei com muito carinho esse título de cidadão honorário do Cerro, notadamente em face dos grandes filhos que essa terra tem, vários deles aqui colegas de tribunal. Então, uma alegria muito grande, uma honra. Muito obrigado a todos. Mas hoje, 2 anos depois, nos reunimos para rememorar o tricentenário dessa comarca, que é a 4ª mais antiga de Minas e a 13ª criada no Brasil. Celebrar essa efeméride é exaltar nossas raízes profundas, é também reconhecer a importância da preservação da memória do Judiciário Mineiro, uma vez que ela se confunde com a própria história do Estado e com a formação da nossa gente. Há quem diga que foi com as comarcas que se iniciou o processo civilizatório de Minas Gerais. É moldurado por montanhas e imenso em uma natureza exuberante, dotado, além disso, de lavras de diamante e jazidas de ouro, o povoado que deu origem ao Cerro surgiu com a chegada dos primeiros exploradores, ainda no século XVIII. Ao município do Cerro, na pessoa do atual prefeito Epaminondas Miranda e do ex-prefeito Guilherme Simões, que muito contribuíram para a realização desta obra. Estendo minhas cordiais saudações aos cidadãos dos municípios de Alvorada de Minas, Santo Antônio do Itambé, Serra Azul de Minas e dos distritos que também integram a comarca e que, juntamente com a população do Cerro, são destinatários desta obra. Reitero que essa nova edificação trará melhoria significativa à estrutura física do judiciário local, propiciando o aperfeiçoamento das condições para o pleno exercício da função jurisdicional. Levo ainda meus agradecimentos a todos os membros da comissão constituída exclusivamente para organizar os festejos dos 3 séculos da comarca do Cerro, na pessoa de seu presidente, desembargador Armando Freire, por terem se desdobrado para celebrar o tricentenário, mesmo diante das inúmeras dificuldades impostas pela pandemia. Aproveito a oportunidade para estender meus agradecimentos a todos aqueles que têm atuado pela preservação da história do Judiciário Mineiro, em especial ao desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant, superintendente da memória do Judiciário nesta gestão, ao desembargador Lúcio Urbano, que em gestões anteriores ocupou esse destacado cargo, ao desembargador Aldeberto Delage e à competente e dedicada equipe da Mejude. O livro de registro da medalha na chancelaria que foi montada dentro do salão do júri do Fórum, novo Fórum do Cerro. São os homenageados o diretor do Fórum em exercício, Leanderson Martins Ramos, Luísa Carla Vilaça Gonçalves Guimarães, promotora de justiça da comarca, Marcos Felipe da Silva Mota, presidente da subseção da OAB, Epaminondas Pires de Miranda, prefeito do Cerro, Walter Antônio Costa, prefeito de Alvorada de Minas, Ronan Wesley Salles, prefeito de Santo Antônio do Itambé, Leonardo do Carmo Coelho, prefeito de Serra Azul de Minas, Maria Tchely Simões Pires, da comissão organizadora, Ronaldo Rajão Santiago, também da comissão organizadora, Sérgio Luiz Gomes Galdino, da comunicação do Tribunal de Justiça, Mariana Alves de Brito Magalhães, também da comunicação do Tribunal e secretária dos Trabalhos da comissão organizadora. Elton Magalhães, presidente da Associação dos Amigos do Cerro, Guilherme Simões Neves, ex-prefeito do Cerro, Pedro Diamantino Ferreira Neto, presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé, Márcio Cândido Alves, presidente da Câmara do Cerro, Claudiane Gonçalves de Pinho Santos, presidente da Câmara de Alvorada de Minas, Clarimundo Gomes da Cruz, presidente da Câmara de Serra Azul de Minas, Maria Isis Miranda, empreendedora, Carlos Alberto Silva Xavier, diretor do Museu do Cerro, Alexandre Ramos Souza, chefe de gabinete da presidência do Tribunal de Justiça, e Delson Miranda Tolentino, diretor-presidente da Santa Casa, e são os homenageados com a medalha dos 300 anos do Cerro. E, oportunamente, será marcada uma data pela diretora do Foro para as próximas homenagens com a medalha, de acordo com a portaria da presidência do Tribunal de Justiça que a institui. Senhoras e senhores,
para o seu pronunciamento, convidamos agora o presidente da comissão organizadora dos 300 anos da comarca do Cerro, natural do Cerro, desembargador Armando Freire. Desembargador presidente do Tribunal de Justiça, Justo Soares Lemos, excelentíssima ministra Suzete Lima Reis Magalhães, excelentíssimo doutor Anderson, juiz em exercício de substituição nesta comarca do Cerro, senhor Epaminondas Pires de Miranda, prefeito municipal do Cerro, em nome de quem eu peço licença para cumprimentar todos os prefeitos dos municípios que compõem a comarca e de outros municípios, todos nos honrando com sua presença nesta noite, tarde, noite. Senhor, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cerro, Dr. Márcio Cândido Lopes, pessoa de quem eu peço licença para cumprimentar todos os presidentes dos demais municípios que integram a comarca e outros que se encontram presentes de municípios vizinhos. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por favor. A doutora de Justiça da comarca, em nome de quem eu cumprimento todos os representantes do Ministério Público presentes, o presidente da OAB, nosso amigo, na pessoa de quem também eu peço licença para cumprimentar os advogados e advogadas presentes, os meus colegas desembargadores, e eu peço licença para cumprimentar a todos, na pessoa do meu compadre e irmão, o desembargador Fabiano Rubinja de Queiroz, desembargador Agostinho Gomes de Azevedo, Corregedor-Geral de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur Carvalho Pereira Filho, nosso futuro presidente, a partir do 1º de julho para o próximo biênio. Cumprimentar os colegas, juízes e juízas presentes, pedir licença para fazê-lo na pessoa do nosso conterrâneo e fraterno amigo, juiz Geraldo Lins Salles, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a pessoa do doutor Eduardo, que se encontra presente, o doutor Eduardo, filho do nosso conterrâneo e amigo Antônio Generoso, as autoridades, mais autoridades civis, eclesiásticas, militares, ao presidente em exercício da Serra, Associação dos Amigos do Cerro, senhor Antônio Magalhães, na altura de seus 93 anos, muitos dos quais dedicados, inclusive, ao serviço forense, da família, do seu pai, uma família tradicionalmente ligada à vida, né, forense na comarca. Meus senhores e minhas senhoras, eu devo dizer e quero fazê-lo nessa oportunidade, que se eu não deixar fluir do meu coração, nesse momento e a partir de agora, as palavras, eu não estaria sendo digno da missão que me foi confiada.
Era o final de ano de 2018 e ainda não imaginávamos que estava por acontecer. O país vivia um momento de transição com a eleição do novo presidente do Brasil para os próximos 4 anos. As coisas corriam normalmente, mas pairava certa inquietude no seio da comunidade serrana, germinando no imaginário de alguns serranos e pessoas ligadas ao cerro, familiarizados com a sua história, a ideia de celebrar, no ano de 2020, os 300 anos de criação da comarca do Cerro Frio. Na informalidade de uma conversa entre amigos e colegas, desembargadores Márcio Dalmo Santos Miranda e Gilson Soares Lemes, Márcio serrano, Gilson, estudioso da história do judiciário mineiro, filho da próspera Coromandel, uma das joias incrustadas no portentoso Alto do Paranaíba, como que numa conjuração bem ao estilo mineiro, foi lançada então a semente para os preparativos de uma celebração em alto nível. O desembargador Gilson Soares Lemes era, àquela época, o superintendente administrativo adjunto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O chefe do Judiciário Mineiro de então, nascido em João Pinheiro, nas proximidades da capital federal, o desembargador Nelson Messias de Moraes abraçou, diga-se, efusivamente e sem titubear essa ideia e com um elevado espírito público e sensibilidade aflorada, fez editar a portaria da presidência de número 4.552, datada de 6 de setembro de 2019, constituindo uma comissão encarregada de organizar a programação comemorativa dos 300 anos de criação da comarca do Cerro. Essa portaria veio a ser alterada pela portaria de número 4977, de 24 de setembro de 2020, por força da nova composição de cargos de direção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para o biênio 2020-2022. Assim, a comissão passou a ser constituída como é até o presente momento, integrada pelo desembargador Márcio Dalmo Santos Miranda, desembargador Antônio Generoso Filho, desembargadora Maria Beatriz Madureira Pinheiro Costa Caires, desembargador José